palavra que o Senhor ministrou em meu coração se encontra em Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Glória a Deus. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 26, versículo 1 em diante, diz assim: Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele abate os que habitam em lugares sublimes, e a cidade exaltada humilhará até o chão, e a derribará até o pó. O pé a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Até no caminho dos teus juízos, Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a vem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo. E o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor, Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembramos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitastes e destruístes e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente. Tu aumentaste esta gente, fizeste glorioso, mas longe o lançaste para todos os confins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta. Aleluia. Como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exultai, vós que habitais no pó,
porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor. Porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade. E a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, queridos, estamos vivendo um momento difícil. O mundo está vivendo um momento difícil. O que passamos hoje não é nada parcial. Não foi uma nação escolhida, mas toda a terra está vivendo em aflição. Mas temos que compreender quando o Senhor está agindo. Em muitas situações, nós nos colocamos à disposição da igreja, daqueles que necessitam de oração, daqueles que precisam de um auxílio espiritual. Mas quando chega o momento do Senhor agir, quando a ira do Senhor ela vem sobre a face da terra, o que temos que fazer como igreja? Permanecer orando, permanecer sim adorando ao Senhor, mas também temos que ter o cuidado de não provocar a ira do Senhor. Compreendermos que o Senhor, Ele age da forma que Ele quer e quando Ele quer. O capítulo 35 de 2 Crônicas, o versículo 18, ele diz assim: nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebraram tal Páscoa, como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Então nós vemos aqui que houve uma grande celebração. O rei Josias estabeleceu o culto, os levitas em seus turnos, e houve uma Páscoa como nunca foi celebrada em todo Israel, desde os dias do profeta Samuel. E esse rei, ele ficou na história por esse grande feito, de ter restabelecido a Páscoa do Senhor. Era um homem que no momento ele estava em um patamar espiritual bem elevado. Mas porém, no capítulo 35 e o versículo 20, fala que esse mesmo rei, que fez uma Páscoa como nunca houve em todo Israel, ele provoca o rei do Egito e é morto. Compreendamos por quê. Vamos entender o porquê. Se um homem restabeleceu o templo do Senhor, fez uma Páscoa como nunca houve, nem nenhum reis de Israel celebraram tal Páscoa. Em seguida, Josias provoca o rei do Egito e é morto.
Diz assim o versículo 20: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti, não venho hoje. Nós temos que compreender que a situação que está vindo hoje não é contra o crente, não é contra o justo, não é contra a igreja, mas essa briga, essa peleja, nós vamos compreender contra quem é. Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Tem muita gente aceitando, sendo desafiado, como Lucas capítulo 4 relata, estão sendo desafiados a atentar a Deus. E o crente que tenta a Deus, ele vai contra Deus, né? Josias, ele tentou a Deus. Ele não ouviu o mensageiro por se tratar de um rei pagão. O seu auge, né? A sua espiritualidade estava elevada a tal ponto que ele subestimou aquela situação. E ele achava que podia fazer tudo, porque ele tinha restabelecido a casa, né? Ele tinha feito uma Páscoa como nunca houve. E assim tem muitos crentes brincando, né? E não estão atentando a aquilo que o Senhor está fazendo no mundo. Então ele diz assim: porém Josias não virou dele o rosto. Como tem muitos pastores que estão tentando, né? Ah, minha igreja eu não fecho. Estão desafiando o Senhor, porque não é somente a vida dele que corre risco. Ele está colocando a vida de uma nação. Josias, ele colocou a vida de uma nação em perigo. O 22 diz: porém Josias não virou dele o rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele. Tem gente disfarçando. E não deu ouvidos às palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram no rei Josias. Então o rei disse a seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Depois que nós somos feridos, não adianta sair de campo, porque a morte é certa. Ele foi avisado aqui para não se opor, né? Ele diz: guarda-te de te opores a Deus. Tem gente que está se opondo a Deus. Tem feiticeiro desafiando pastores a impor a mão sobre os enfermos, sobre os que estão acometidos do coronavírus.
E tem gente que está animado, está caindo nessa tentação. Jesus, ele repreendeu pela palavra: não tentarás ao Senhor teu Deus, né? Então aqui nós vemos que Josias, ele ignorou a mensagem de Neco, só porque se tratava de um rei de uma nação pagã. Muitas vezes Deus usa uma mula, muitas vezes Deus usa um profeta, uma pessoa que não é crente, mas devemos estar atentos ao Espírito Santo, né? A suposição errada de que Neco não poderia ser parte de um plano maior de Deus custou-lhe a vida. Então tem muita gente supondo que este vírus não é um plano de Deus. Nós vemos no capítulo 26, o profeta Isaías, no versículo 20, Deus manda ficar cada um em seus quartos, até que passe a ira de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, embora nem todas as pessoas que afirmam falar em nome de Deus realmente tenham um comportamento compatível ao seu discurso, elas podem ser usadas por Deus para, de forma inesperada, nos transmitir uma mensagem, um aviso, né? Deus falou a reis pagãos no passado. Então não deixe que preconceitos ou falsas suposições impeçam que você compreenda a mensagem do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a mensagem que o Senhor nos traz nesta noite, aleluias, é esse aviso, né? E também Isaías 26, versículo 4, diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Os que confiam no Senhor são como os montes Sião, não se abalam, mas permanecem eternamente. Você que está confiando em Deus e que esse momento difícil vai ficar na história, mas você vai contar essa história. Aleluias. Ninguém vai contar a história por você. Você que confia no Senhor, você vai contar essa história para seus filhos, para a sua próxima geração. Então, nesse texto sagrado, o nosso Deus é chamado de rocha eterna. Aleluias. Em diversas passagens bíblicas, Deus é comparado a uma rocha firme, perfeita, inabalável. O Senhor é a minha rocha, Deus é a nossa rocha. Aleluias. Os estudiosos das línguas originais da Bíblia o chamam de El Sali. O que é que significa? Deus, rocha minha. Glória a Deus. Salmo 42, 9. Deus, rocha minha. A rocha nos transmite a ideia de algo firme, né? Algo bem firme, sólido, perpétuo, algo seguro. Literalmente falando, a rocha é o nome dado a uma grande massa de pedra que forma um grande penhasco. O vento não abala, né? As rochas eram abundantes na Palestina,
principalmente nos planaltos centrais. Na Bíblia, a palavra rocha, ela é usada na maioria das vezes em sentido figurado, referindo-se a Deus e a Jesus. A rocha nos transmite a ideia de estabilidade, tendo o Senhor como a nossa rocha, a nossa estabilidade está garantida. Se nós temos o Senhor como a nossa rocha, nós podemos garantir a nossa estabilidade, a estabilidade da nossa saúde, a estabilidade da nossa família, a estabilidade dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em Deuteronômio 32, 4, Moisés descreve Deus como uma rocha perfeita. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, aleluia, porque todos os seus caminhos juízos são. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo, reto é. Louvado seja o nome do Senhor. Deuteronômio 32, Deuteronômio capítulo 32, versículo 15, Moisés ainda descreve os que prosperam e esquecem da rocha da sua salvação, dizendo assim: e engordando-se Jesurum, deu coices. Engordaste, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. Nós vemos aqui que Moisés, Deuteronômio 32, ele esclarece que Deus fez engordar, prosperar, né? Ele descreveu que prosperaram e esqueceram da rocha da sua salvação. É isso que o mundo está vivendo. Nações prosperaram e esqueceram da rocha da sua salvação. É isso que muitos não estão compreendendo, que Deus quer que essas pessoas voltem, aleluia, a lembrar da rocha da salvação. Deuteronômio capítulo 32, 18, Moisés adverte os que se esquecem da rocha eterna, quando ele diz assim, ó: esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Deuteronômio 32, 30. Moisés, ele pede ao povo ali que faça a seguinte interrogação: como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregará? Israel não seria vitorioso se a sua rocha não fosse com eles, e nem muito menos os seus inimigos prevaleceriam sem a permissão do Senhor, a rocha de Israel. Os inimigos não podem prevalecer contra a tua vida, contra a tua casa, contra teus sonhos, contra a tua saúde, se a rocha, se você está firme nessa rocha. Deuteronômio 32, 31, Moisés ainda escreve assim, ó, ele diz: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. A rocha de Israel, ela é incomparável. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em 1 Samuel 2, Davi lança um desafio
dizendo: porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão nosso Deus? E em 2 Samuel 22, 47, Davi ainda exalta a rocha eterna, dizendo: vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. Louvado seja o nome do nosso Deus. No Salmo 78, 35, o salmista declara: glória a Deus. No Salmo 78, 35, o salmista declara que só depois do aperto o povo se lembra de Deus. Lembravam-se de que Deus era sua rocha e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Lá no Salmos 95, 1, o salmista nos convida para celebrar a nossa rocha, dizendo: vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aleluias. Isaías 17:10, o Senhor cobra de Israel dizendo assim: porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Isaías 26:4, o profeta Isaías nos aconselha: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão: Deus é a nossa rocha eterna. Como rocha, Deus é a força do seu povo, o sustentáculo da sua igreja, a defesa, abrigo e segurança dos crentes, dos salvos. Você que se considera já salvo, remido, vamos permanecer confiando nesta rocha. Ele é a rocha de onde flui a água da vida para todos os redimidos por Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quero agradecer em nome de Jesus Cristo, minha esposa, pastora Rose, missionária Sara, levita Vitória. Estamos aqui, nós, o Pai e o Filho e o Espírito Santo,